Unidade 1, Estado, Políticas Educacionais e Sistema Nacional de Educação, videoaula Estado, Política Neoliberal e Política Educacional, Projetos em Disputa, parte 2. Então, como nós discutimos na aula anterior, nós dividimos em duas partes. Nessa segunda parte, da mesma unidade, que é a unidade 1, nós vamos discutir fases do capitalismo, revoluções industriais e educação, capitalismo e política neoliberal no Brasil, capitalismo e política educacional, política neoliberal e política educacional, projetos em disputa. Vocês percebam aqui que eu trouxe do universal para o singular. Eu falei para vocês que a gente tem que pensar sempre do ponto de vista de onde nós estamos, né? Então, falar de capitalismo e política neoliberal nos países de primeiro mundo, e principalmente as suas consequências, é diferente de pensar no Brasil, tá? Então, já afirmando para vocês que essa aula é uma revisão, porque isso é conteúdo mesmo de ensino médio, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai apresentar, e só ler mesmo para que vocês compreendam, é que nós tivemos 3 grandes revoluções industriais. Alguns autores colocam que nós estamos na 4ª Revolução Industrial, mas isso não é consenso na academia. Então, a primeira Revolução Industrial que nós tivemos foi na segunda metade do século XVIII. Essa primeira revolução ela nasce na Inglaterra, vinculado ao processo de industrialização, substituição à produção artesanal pela fábrica, fabricação do ferro como matéria-prima, pela invenção do tear e pela substituição da força humana pela energia, a máquina a vapor, criando as condições objetivas de passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Então, aqui no século XVIII, você tem o capitalismo comercial, o pré-capitalismo. E essa primeira revolução industrial é que, para que a produção ela funcionasse, né, ela realmente acontecesse, nós tivemos várias mudanças nos meios de produção, nos instrumentos de produção e nas relações de produção. Que nas relações de produção nós estamos falando entre quem vende sua força de trabalho e quem compra a força de trabalho. Então, nós tivemos mudança nessas relações de trabalho. E como nós temos uma nova forma, novas máquinas, o que isso tem a ver com a educação? Porque, com certeza, para atuar nessas fábricas, nessas indústrias, nós teríamos que ter um perfil de trabalhador. E aí que entra a escola. Por isso que nós estamos voltando a discutir aqui as revoluções industriais, porque cada momento desse você teve um tipo de escola, tipo de conteúdo, tipo de currículo e um modelo de trabalhador que era exigido pelo mercado. Então, aqui, com certeza, eram trabalhadores que podiam mexer com máquinas, com energia a vapor e por aí vai. A segunda revolução industrial, ela acontece na segunda metade do século XIX, já é o capitalismo industrial, há o surgimento do aço, da energia elétrica, do petróleo e da indústria química e pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Intensifica ainda mais a divisão técnica do trabalho e surgem as escolas industriais e profissionalizantes. Aí eu estou mostrando já diretamente a relação entre a segunda revolução científica e tecnológica e as exigências para a escola. Então, aqui eu trouxe essas 2 gravuras para mostrar a inserção cada vez maior das mulheres nas indústrias. E isso traz todo tipo de consequências, tanto positivas como negativas, né? Que vocês já devem ter lido nas aulas do ensino médio. Nessa segunda revolução industrial, nós temos 2, modelos de produção. No início, nós temos o Taylorismo, que foi criado, é um termo criado pelo Frederick Taylor. Então, o Taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa, aumento da produção e diminuição de preços dos produtos, especialização do funcionário para uma tarefa, alienação mental do trabalhador. O que eu quero que chame a atenção de vocês é isso bem aqui. Hoje, continua a divisão do trabalho, mas existe uma exigência de um determinado operário que faria uma única tarefa. Então, Taylor foi responsável por organizar esse modelo de produção.
o trabalhador ele seria responsável por uma única função dentro da empresa, dentro da indústria. Então, ele teria que ser qualificado para aquela função específica. E aqui na charge, a gente mostra muito bem isso. Nós temos aqui os 2 funcionários que são responsáveis por apertar os parafusos, né? E depois nós vamos falar sobre essa esteira bem aqui, que é justamente o Fordismo. Então, aqui você tem esses 2 trabalhadores, que eles, como eles ficam só numa determinada seção do trabalho, eles perdem a visão do que ele está realmente produzindo. Por isso que causa essa alienação do trabalhador. E aqui ele diz, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, com o Taylorismo e a segunda revolução industrial, o trabalhador ele vai se alienando cada vez mais no processo de produção, porque ele fica responsável por uma única seção. Certo? E o Fordismo, que eu disse que eu ia explicar para vocês, foi justamente isso. O que o Ford fez, o Henry Ford? Ele criou essa esteira de montagem. Nessa esteira de montagem, isso agiliza ainda mais o processo de produção, porque não poderia parar, teria que ter uma produção rápida. Então, ao invés do trabalhador andar, né, apesar de que o Charlie Chaplin está fazendo totalmente ao contrário e perturbando os outros aqui, o papel dessa esteira é que o trabalhador nem saísse do lugar, para não perder tempo. Tá? Então, essa segunda revolução industrial, nós temos a característica do Taylorismo Fordismo. E já na terceira revolução industrial, que é a segunda metade do século XX até os dias atuais, já fazendo aquela ressalva que eu falei para vocês, que tem autores que dizem que nós vivemos já uma quarta revolução industrial, que é da indústria 4.0, né? Mas eu não trouxe aqui para vocês porque não é algo que está fechado e definido, consensuado pela academia. Então, esse capitalismo da segunda metade do século XX é o capitalismo financeiro, que é justamente a terceira revolução industrial. O que entra em vigor aqui? Outras tecnologias, a microeletrônica, a cibernética, a microbiologia, a robótica, a informática, a produção de sintéticos. Então, isso vai acelerar e aperfeiçoar os meios de transporte e comunicação. Aqui você tem uma comunicação muito mais rápida. Torna a gestão da organização do trabalho mais flexível, por isso que o trabalhador ele tem que ser mais flexível, e integrado globalmente. Surge o termo economia solidária, apoio aos excluídos. Então, o que a gente precisa entender bem aqui nessa terceira revolução industrial é que você tem um novo modelo de produção. O modo de produção é o mesmo, que é o capitalismo, mas o modelo de produção muda. Então, você tem aí o avanço dos computadores, né? O avanço das comunicações, a comunicação mais rápida, a era digital, né? Aí você exige do trabalhador outras competências e habilidades. E esse trabalhador atual, ele tem que ser mais flexível. Aí aqui nós vamos ter algo contrário à outra revolução industrial, a segunda, né? Nessa terceira, o trabalhador ele tem que se especializar em várias coisas. O mesmo trabalhador pode desenvolver várias funções dentro da empresa. Isso também vai exigir da escola uma outra forma de pensar a escola e outra forma de pensar a política educacional. Então, aqui, se nós formos entender o que é o capitalismo e suas mudanças, a gente vai ver que ele vive de crises. E como é que essa crise acontece, a mudança acontece? Quando há um esgotamento do padrão, né, e uma crise do Estado, você tem o capitalismo, ele conta estratégias para sair da crise. No caso, aqui nós estamos falando da terceira revolução industrial e o que acontece na atualidade. Nós tivemos uma crise da segunda fase do capitalismo, que foi a crise da acumulação do Taylorismo e Fordismo. Houve uma crise do estado de bem-estar social, que eu não vou explicar aqui, mas eu quero que vocês busquem o que é um estado de bem-estar social, ou welfare state, que nada mais é do que o estado que é provedor, seria o estado que ia prover as necessidades da população,
que é diferente do que nós temos hoje. Nós temos hoje um Estado mínimo, que é aquele Estado que vai prover somente aquilo que é necessário, que é estritamente necessário. E qual foi a estratégia que o capitalismo encontrou para sair dessa crise aqui, de acumulação e a crise do Estado? Ele reestruturou o modelo de produção, que é o modelo de acumulação flexível ou toyotismo, que é o que nós vivemos hoje. E houve também uma reorganização do sistema ideológico político de dominação, que é um novo ideário liberal que nós costumamos conhecer por neoliberalismo. Então, o que nós vemos hoje no Brasil e no mundo? Um neoliberalismo, uma nova forma de pensar o capital, uma nova forma de pensar as relações de trabalho entre quem vende sua força de trabalho e quem vende e quem compra a força de trabalho. A característica básica é uma restauração, um modelo de produção flexível, tanto do ponto de vista do trabalhador como do ponto de vista das mercadorias produzidas. O que eu estou querendo dizer? Hoje, uma mercadoria ela pode ser produzida em vários países. A Toyota, por exemplo, ela pode criar vários nichos de sua empresa, onde nos países de terceiro mundo, que a mão de obra é mais barata, ele pode, por exemplo, só no interior da Bahia, ele vai montar uma empresa que vai fazer o painel de controle, por exemplo. No outro estado ou no outro país, ele vai fazer aquele que vai ser responsável pelas rodas de um carro, por exemplo. Aí depois ele busca toda essa produção, leva lá para o Japão e monta um carro bem mais barato para eles, né? Para o capital, porque a mão de obra é mais barata. E ele vai e vende essa mesma Toyota muito mais cara para esses mesmos países que ele comprou a mão de obra. Então, essa é uma estratégia de saída da crise. E a outra estratégia foi criar reforçar o ideário, ou seja, a ideologia capitalista. Que tudo isso aqui tem a ver com a educação. É porque nós temos um modelo de trabalhador que deve ser qualificado pela escola e pelo Estado. Certo? Então, é o que nós vivemos hoje, né? Então, qual é a característica do capitalismo e a política neoliberal no Brasil? Até anteriormente estava falando do Brasil, mas também trazendo alguns exemplos do resto do mundo, né? Mas qual é a condição do capitalismo e a política neoliberal aqui no Brasil, que é um país dependente e periférico? Aqui tudo é mais difícil. Então, por exemplo, eu não estou falando em Estado mínimo, que hoje nós vivemos aqui no Brasil. Hoje não, já há um bom tempo nós vivemos um Estado mínimo, ou seja, o Estado hoje, lembra da aula passada que nós falamos de políticas públicas e uma delas é a política educacional? Hoje a política educacional no Brasil, hoje e já há bastante tempo, as políticas públicas, e dentre elas a política educacional, ela é compensatória. Então o Estado ele vai oferecer o mínimo que a população precisa. Então, por isso que nós temos Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale Gás, Vale e outras, porque aquilo é o mínimo que o Estado dá, porque não existe distribuição de renda adequada no Brasil. O nosso salário mínimo, ele é muito defasado. Então, para tentar minimizar isso aí, que não minimiza, o Estado cria essas políticas públicas compensatórias, que vai em todas as políticas públicas. Na educação, na saúde, na segurança, na habitação, no que for. Tá? Isso gera o quê? Uma exclusão social, uma exclusão educacional. E também uma agudização do dualismo educacional. Então, hoje em dia, as políticas educacionais, principalmente com a reforma do ensino médio, ela trouxe digamos assim, um impacto muito grande na questão do dualismo educacional. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos um país em que a política educacional, existe uma política para a elite e uma política educacional para a classe trabalhadora. E a reforma do ensino médio é um típico exemplo disso. Né? Sempre existiram, né, no capitalismo, mas hoje está muito agudizado aqui no país esse dualismo educacional. Escola diferente para classes diferentes. Existem duas classes, a classe capitalista
e o proletariado, ou a classe que vem de força de trabalho. Para eles uma escola, para outros outra escola. E isso vai causar o quê? Uma desigualdade e uma exclusão social muito grande, né? Aqui eu trago... o que tudo isso tem a ver com a educação e a política educacional? Já expliquei desde o início. Se nós vivemos um momento de taylorismo e fordismo, a escola vai formar aqui, isso aqui é uma analogia, uma esteira, né? Aquela esteira de produção que eu mostrei do Charlie Chaplin. Aqui você tem a professora colocando depositando na cabeça dos alunos somente aquilo que ele vai precisar para aquela função que ele iria desenvolver. E nos dias atuais, o que a gente tem? Essa mesma escola formando, e essa mesma política educacional, essa mesma escola, formando trabalhadores polivalentes, trabalhadores que podem se inserir na mesma empresa, desenvolvendo várias atividades. Isso causa uma exclusão e o desemprego em massa, né? Porque o dono da empresa ele não vai precisar de 3, ele precisa só de um que faça tudo. Isso causa uma precarização e uma intensificação do trabalho, né? Isso vai causando problemas em efeito cascata, né? Então, a política educacional ela segue hoje, principalmente, essas características, né? Então, para finalizar essa aula, eu trago aqui, ainda tem mais uns 2 slides, capitalismo e política educacional, né? Então, há uma incorporação de novas tecnologias e a adoção de um novo modelo de produção. Você tem um novo perfil profissional, você tem um trabalhador polivalente hoje e conhecimentos científicos, tecnológicos, atitudes sociais e habilidades profissionais para o mercado. Existe uma subsunção, ou seja, um sequestro do trabalhador, um sequestro real do trabalhador. E aqui nós temos a charge do Charlie Chaplin, que mostra justamente os tempos modernos, né? Aqui também tem outra charge, né? Charge não, um desenho, e que eu coloco também que existe na atualidade uma difusão, a ideia de que a educação é prioridade, apresentando como alternativa a ascensão social e de democratização das oportunidades, quando na verdade a gente já viu desde a parte 1 dessa unidade, que na verdade a ascensão social ela não está ligada somente à questão de você ser qualificado ou não, porque não existe postos de trabalho para todas as pessoas. Então, falar em ascensão social num país que exclui e que não tem postos de trabalho para todos é uma ideologia, né? Que nós temos hoje uma educação para o mercado, para manter a sociedade burguesa com suas características básicas. Quais seriam essas características? Para a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, a propriedade privada, o mercado como centro da sociedade, a escola dividida para cada tipo social. Então, é uma analogia que é feita aqui também nessa charge, é que a escola está fabricando pessoas para serem vendidas para o mercado. Então, só finalizando, nós temos hoje projetos, sempre existiu projetos em disputa, né? Nós temos o projeto liberal, que é a manutenção do discurso e prática do dualismo educacional nos diversos níveis de ensino, a reforma do ensino médio e tudo que ela representa é um exemplo, e a defesa da formação polivalente. Existe uma disputa entre o projeto liberal, que é o projeto do Estado, e um projeto progressista, que é o projeto da classe organizada, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, do conjunto de educadores que defendem um outro tipo de educação. E qual é o projeto que nós defendemos? É o projeto para a classe trabalhadora, né? Então, nós defendemos uma teoria pedagógica, como, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica de Saviani. Nós defendemos a articulação na LDB do ensino médio e da educação profissional e tecnológica. Nós defendemos o ensino médio integrado, a defesa da formação integral e politécnica, omnilateral é a mesma coisa que integral e politécnica. Nós defendemos uma escola para todos, um ensino fundamental que realmente faça com que os alunos compreendam, aprendam a ler e escrever e
e ler contexto e texto, não só ler texto, mas que consigam ler contexto, ou seja, sejam alunos críticos. Então, desculpa. Então, o que nós defendemos hoje é uma formação omnilateral contra essa formação polivalente. Nós defendemos uma formação para o mundo do trabalho e não uma formação para o mercado de trabalho. Aqui são as referências e bom trabalho.